anos depois de Crepúsculo, veio Barraca do Beijo para substituir filmes adolescentes de baixíssima qualidade. Mas, obviamente, Crepúsculo é um filme cult comparado a isso. Barraca do Beijo te ensina os limites da sétima arte. Não importa o quão ruim seja o seu currículo, Dungeon King será pior. Eu sou a Guria, sua nordestina favorita, e hoje estreia um novo quadro no canal, Cinema no Hospício, onde eu assisto filmes insalubres para que vocês não precisem assistir. E para abrir esse quadro com chave de ouro, ou melhor, com uma ficção generalizada, eu trago Barraca do Beijo. Evans e Lee foram amigos desde o berço. Eles nasceram no mesmo dia, no mesmo hospital, o que o roteiro precisava muito que eles fossem amigos. A mãe deles também já eram amigas, ou seja, o destino fez um esforço gigantesco para juntar esses dois. Inclusive, foi o maior esforço que o roteiro fez nesse filme. O início do filme é um resumo sobre como os dois são amigos e unidos, e basicamente irmãos. Enfim, esse início é a melhor parte do filme, porque daí pra frente é uma ladeira. O Noah, mais conhecido como Jacob Elord, aparece. É o irmão mais velho do Lee, e a Ellie, obviamente, quer pegar ele. O homem aparece e imediatamente a câmera fica ombros, mandíbula, abdômen, e a Ellie olha como se estivesse vendo um anjo descer dos céus. Véi, ele se chama Noah. Isso é exatamente o nome de um menino que tocaria teclado na igreja. A mãe dela vai de base, porque é um filme de romance, e nunca vi nenhuma protagonista de romance com pai e mãe vivos ou casados. Deve ser por isso que a Suzane conseguiu um bom casamento. Eles ainda crianças criam regras da amizade, incluindo nada de pegação com os parentes dos amiguinhos. À medida que cresce, a vontade da Ellie de dar pra o Noah só aumenta. E sinceramente, que é tão baixo pra querer pegar um cara chamado Noah? A Ellie é uma grandíssima beta e BV e tudo que você imaginar. Porque cada vez que ela se aproxima de um cara, é equivalente a mais um filme de premonição. Bom, a Ellie tá curtindo as férias na piscina da família do Noah e do Lee, porque pense em um filme que metade do elenco tem que estar seminu. Provavelmente cada um estava aplicando um currículo para um comercial da Calvin Klein. O Elord conseguiu o papel de euforia, então Barraca do Beijo fez uma propaganda suficiente para ele. Uma coisa que você precisa saber é que a protagonista é uma anta. Ela vai pra escola que, pasmem, tem um uniforme, isso é chocante para um filme estadunidense, mas a calça dela rasga e ela já está atrasada. O que sobra, uma saia quando ela era menor, e obviamente era muito mini, pouca saia. E quanto a calça que não fosse da escola é contra o código de regras. Mas é uma saia piriguete, não é? Eu já vi brigarem com uma menina na minha escola por estar usando shorts. A questão é que o short era isso aqui. A Ellie tem uma super chegada porque aparentemente nunca viram pernas femininas na vida. Um cara simplesmente... Ai meu Deus, como que eu vou falar isso aqui? Desfere um tapa tocando inapropriadamente na protagonista. O Lee começa a brigar com ele, só que o bichinho é um fracote, então aparece o Noah para salvar. Então esse filme está dizendo que uma mulher não pode se defender e precisa de um homem? Mistério ao seu de qualidade Edward Cullen. E lá vem ele, o Batman de condomínio fechado. O homem tem um sensor para quem encostou na Ellie. O diretor chama os três na sala dele. Os três é a Ellie, o Noah e o babaca. O Lee simplesmente sobra. O moleque apanha e o diretor faz vista grossa. Mas que escola é essa, engurizada? A Ellie questionou porque o Nathan fez aquilo e reclama que ele sempre se mete em brigas. O Noah todo sério diz que ele não começa brigas e sim só termina. Uou, farmou aura. A Ellie pergunta por que o menino fez aquilo. E o Noah mete, foi por causa da saia. Perdão? Estamos em 2018 ou 1818? Os roteiristas assistiram o Crepúsculo e pensaram, como a gente pode fazer essa história mais problemática e sem vampiros, porque esse jeito tá sendo muito caro. E aí veio Barraca do Beijo. O Noah diz que a Ellie é basicamente uma irmãzinha para ele. A Ellie adora lacrar, mas numa situação dessa fica piazinha por causa de um sorriso do Noah. Desce a pernas, abre a mente, Ellie. Stay woke. O diretor punha ele na mesma proporção do babaca. Usar roupa curta e assediar a pessoa tem o mesmo peso nessa escola. Mas será que eu também só pego detenção se arrancar o pneu do ônibus de transporte da minha professora de português? O trio de populares cegam e as definitivamente não seguem um código de vestimenta. Mas o filme nunca disse que ia seguir alguma regra. Idiotas somos nós por procurar algum sentido. E você é ainda mais idiota por não ter se inscrito no meu canal nem ter deixado um like. O que você tá fazendo da vida? As populares começam a perguntar sobre a briga e tal, e começam a falar umas putarias. O Lee é simplesmente obcecado pela Mia, que faz parte do trio das populares. Ele e Ellie fazem parte de algum grupo que eu não tenho a mínima importância de saber porquê, e acho que o filme também nem deixou claro que o grupo é, mas é um grupo de escola. E esse grupo vai promover uma feira. Só que eles precisam de uma atração. O que será? A Ellie, no seu dia menos cruel com seu melhor amigo, disse que a Mia só beijaria o Lee se fosse paga. Então eles têm a ideia de fazer uma Barraca do Beijo.
Só se passar uns 10 minutos de filme e eu começo a pensar se a gente em pé dá uns bons drinks. No castigo escolar, que eu esqueci o nome, a Ellie, Noah e o babaca estão lá. O babaca pede desculpas via um papel e a Ellie só aceita. Achando pouco, ele convida ela pra sair e ela tem a pachorra de aceitar. Ela aceita. Tá começando a ficar estranho. Tá começando a ficar esquisito, tá? O babaca aparece com uma mini saia no momento que eu imagino que era pra eu rir. Eu não sei, gente, precisava daquelas risadas de fundo. Eu sinto que estou tentando fazer um Patrick Verona, mas é essa coisa que simplesmente não é engraçado, não é uma comédia romântica, não tem nada, falta molho nesse filme, falta piadas, falta coisas engraçadas. Todo mundo começa a gravar porque não há nada mais engraçado que um homem hétero de sainha. A gente vê que a situação tá difícil quando o homem branco, hétero, estadunidense, rico e cis diz que o babaca foi babaca. Mas a mulher que se lascou na história não acha isso. Realmente, como diria todo mundo em Pânico, falta de sexo pode causar sério desvio comportamental. A Ellie tá toda nervosa e o Lee deixa ela lá e os dois ficam conversando um pouco antes. Para mim, a Ellie e o Lee deveriam ficar juntos. Mas quem sou eu na fila do pão do chips? O Noah tem o quê? Só a motinho dele e o maxilar corta-pão. A Ellie fica plantada porque o babaca simplesmente não aparece. Então ela vai com o Lee e vai pro lugar deles lá de dança, que é o lugar especial deles, é o cantinho deles. Enquanto eles comentam que o babaca é babaca, o babaca aparece. O Lee de novo dá uma de protetor, mas a Ellie pode se virar sozinha e lacrar. O babaca diz que Noah proibiu ele de sair com a Ellie. E explica que ele vem fazendo isso nos últimos anos com todos os caras que se interessam por ela. Que red flag, meu Deus do céu. Então deixa eu ver se eu entendi bem. O homem passou anos espantando qualquer garoto que olhasse pra ela. Ele é o quê? O segurança da Leia? O fiscal da pegação? O RH dos namorados? O babaca diz que ele não vai no nariz quebrado. E sinceramente não vale mesmo. Mas não vale mesmo. A única mulher que vai no nariz quebrado é a belíssima Emma Watson. Até eu levava uma pancada no nariz por ela. Mas a Ellie tem aquela necessidade de lacrar. Então ela grita que os seus dela são maravilhosos. Novamente, eu acho que ela pode ser uma cena engraçada. Eu não sei. A Ellie liga revoltada pra Noah falando que ele não pode contra ela. E somos obrigados a ver ele seminu do outro lado da linha. Ok, Jack Board. Um dia você conseguirá ser anúncio da Kelvin Klein. No grupo deles, escolar, que não importa, o Lee fala que eles vão fazer uma barraca do beijo. Um ser de luz diz que não é higiênico. Mas o filme tem que ter um motivo pra se chamar barraca do beijo. Então, obviamente, todo mundo ignora. A Ellie arrasta o Noah pra barraca do beijo, garantindo sua presença sem ele nem saber. Porque se não tivesse Noah, não tinha barraca. Vai rolar uma festa e o Lee vai porque a Mia vai e é na casa dele. Como o Divo tá ocupado para levar a Ellie pra casa depois do treino dela, sobra para o Noah levar ela. Por algum motivo, ela se recusa a andar de moto. Que preconceito é esse? Ela se arruma para a festa, mas também manda mensagens procurando os trabalhadores para a barraca do beijo. Como ela não está no Brasil durante a época de carnaval, ninguém aceita. Festa estourada e a Ellie encontra as populares, que querem falar com ela. Elas bebem um líquido mágico e até mesmo 3 bêbadas conseguem lembrar dos fazeres que a própria Ellie não lembra. O Noah tá se engolindo com uma mana de piercing, mas como as populares pediram pra Ellie falar da barraca do beijo, ela vai mesmo assim. Ela interrompe um beijo para zerar futuros beijos. Visionária. Ela chega lá igual uma criança que quer mostrar o desenho pra mãe. O Noah nega, mas a Piercing dá um passivo tapa na Ellie. E o Noah manda ela vazar. A Ellie toma mais uma e já tá achando que o Noah é cachorrinho dela. Ela começa a se divertir e começa a teorizar que o Noah nem se esforçava pra manter os caras longe dela. Porque ela já faz isso por si só. Chata pacas. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Ah, se fuder, sabe? Chata paca. Com todo filme teen, ela dança na mesa. Você é burra, Carla, desculpa. É isso. Mas nunca será minha Kate Stanford. Não terá uma cena mais icônica na história dos filmes de comédia romântica teen do que essa aqui. Ela tá com calor, então se despiu, tirou a roupa. E porque as pingas gays estão fazendo efeito. Antes dela fazer algo pior, um desconhecido a salva dali. Com uma baita ressaca, ela acorda no quarto do pam pam pam. Boa. Grandes plot twists. Quem diria que foi ele que salvou a bêbada da Ellie? Se eu acordar na cama de um homem que eu não lembro como ser gay, eu não ficaria debatendo com ele. Eu faria um boletim de ocorrência urgentemente. Numa cena digna de premonição, eles caem no chão porque ela se enrolou na cortina e caiu e... Ah, velho, não sou obrigada a explicar não. Quer saber de detalhe? Vai você assistir o filme. Mas eles caem, se enrolam, sabe? Você sabe, né? Já entendeu? O Lee faz um kit pra ser saca pra ela, tá vendo? Porque ela deveria estar com ele. A Ellie, muito bêbada, garantiu que as populares estariam na barraca do beijo. Então ela vai ter que usar os neurônios pra manipular as meninas, dizendo que o Noah vai pegar alguma das 3. Isso aí iria
iria pra barraca se elas fossem. A protagonista é tão mentirosa que se fosse brasileira, já estava vendendo curso de investimento no Instagram. Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. Há 2 dias para montar a barraca. Como idiotas, Ellie e Lee começam a ser abusados de tinta. Tanta tinta a ponto da Ellie ficar meio cega, incrivelmente. Cega o suficiente para entrar no vestiário masculino. Antes de perceber isso, ela tinha que tirar a blusa. Meu Deus. Amiga, você passou pela placa, pelos mictórios, com uns 15 homens sem camisa e só isso seu cérebro ligou. Essa menina atravessaria a fronteira de outro país e só perceberia quando visse uma bandeira. Ela tira a blusa e os meninos começam a olhar e o filme trata isso como uma cena engraçada. Não é engraçada, é constrangedora. Porque os atores ali parecem que nunca tinham visto uma menina de top, parece que abriram os portões de zoológico. Os garotos ficam como animais e o Noah bravíssimo com toda razão se arrastando ela. É a primeira vez que eu concordo com o Noah no filme. Ellie fica revoltada com o Noah agindo como gente pela primeira vez e diz que ela sairia do vestiário masculino quando ela quisesse. Ô filha, se fosse o contrário, não tava dando muito bom não, né? Eu não acho que esteja no melhor momento. E ainda em placa que ele não mandava nela. Está certa? Sim. É hora de debater isso de sutiã e short no vestiário masculino? Não. Um cara começou a tirar fotos dela e o Noah manda ela vazar. Mas de novo, ela começa a lacrar. Os caras botam ela na fogueira fazendo seus outs de efeito. Fotos são Thunder for what? Wrong number! Os meninos começam, uou! Eu amo sensações de filme, porque é sempre muito adolescente agindo como uma plateia de luta livre. No momento que ela começa a sambar no meio dos caras, eu comecei a pensar quem escreveu essa cena, quem aceitou gravar essa cena e quem liberou a grana para essa cena. Os 3 têm um lugar no inferno hoje esperando, não é possível. Chega o dia da barraca do beijo e não, criança, não acaba. Ainda falta 1 hora pra acabar essa desgraça. A Ellie implora para o Noah ir para a barraca enquanto ele só morde o lábio. O Lee usa toda a cota de carisma e apresenta a barraca. O povo que está na barraca não sabe quem está beijando. Até aí tudo bem. Gel na mão, máscara na visão. Como o Noah se recusa a ir, o Lee vai no lugar. Todo mundo cai fora. Mas aparece uma tiazinha simpática. Provavelmente daria um beijinho no garoto para levantar a autoestima dele que tava lá no chão. Não, é um beijão. O negócio engrena e o Lee sai com a tiazinha. E todo mundo ignora que tinha um adolescente se agarrando com uma adulta. Bom, como todo mundo caiu fora e agora as populares são irritadas com a Ellie, já que não teve o Noah, elas jogam a Ellie para beijar um esquisito. Mas o Noah toca de lugar por conveniência de roteiro. Então, é um beijo entre os dois. A Ellie começa a desabafar como a vida amorosa dela é patética, mas graças a Deus, ela cala a boca e o Noah beija. Ele tira a máscara e o negócio de irmão vai pro quinto dos infernos. Eu deveria estar feliz pelo beijo? Não sei, eu só quero que isso acabe de uma vez. A Ellie super nervosa conta pro Lee que beijou Noah e ele fechou a cara na hora. Filho, não sendo pai e mãe, tá liberado. Moleque abusado, por isso que eu preciso de Marisa pra manter a amizade. A festa tá acabando e a Ellie vê o Noah de conversinha com outra e sai correndo, como toda boa protagonista de romance. O Noah de motinha oferece uma carona, mas tá tendo uma big tempestade. Então, apesar de estar borocó com ele, ela pega a carona. Boca pra repetir a dose, ela vai lá e de novo beija. Sem barraca dessa vez. Aí ele toma consciência de novo e pede pra não ser mais uma, blá blá blá, piripopó, piripopó. 50 minutos ainda de filme. O barulho crescendo, todos me querem, me perseguem, menos você, então eu tô loucão por você. Vai, o campeão de Cullen, vai. Ela pede pra não ser mais uma garota qualquer de novo e ele mete o clássico. Você é diferente. Toda mulher em filme adolescente diferente, é impressionante. O homem nasceu com 73 meninas, mas aquela que derrubou tinta, entrou no banheiro masculino e dançou em cima da mesa, essa aí é especial, essa aí é pra casar. Como não pode ter um personagem legal em um filme, não tem um personagem carismático, não tem um personagem legal? Gurizada, não pegue a amiga do seu irmão no lugar que você sempre leva as outras garotas. Dá azar. Porque segundo depois, aparece um guarda falando que não aguentava mais ver a cara do Jacob, que só em seu Edward ali com outros garotos. Ellie fica bravíssima com tudo, porque de vez em quando ela lembra de uma coisa chamada amor próprio. Mas é só de vez em quando, senão não tínhamos roteiro nenhum filme de mais de 1 hora. O pai dela pergunta o que tá rolando ali, pergunta por que caronas de moto do Noah, mas ele tal qual como o pai da Bella tem pouquíssimas informações. Seria a barraca do beijo novo crepúsculo dessa geração? É por isso que as coisas estão dando errado. Galera na praia, porque como eu disse, precisa de cena para o currículo. Tava tudo muito bem até começar a briga e os caras se enganar o Noah, a confusão, blá 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 blá. Você não quer saber disso, é irrelevante. Aí ele sai correndo e o Noah manda ela entrar no carro. Aí
Alice, Rita e Pamisadeu. Eu assisti esse filme pela primeira vez lá em 2023. E essa cena dela surtando e depois o Noam bravo foi a gota d'água para eu parar de assistir. Foi o único filme que eu não terminei, mas eu voltei para trazer conteúdo para você, meu caro inscrito. Eu enfrentei Barraca do Beijo pela segunda vez até o final. Por isso, eu mereço um like e uma inscrição. Ele reclama que ele é um galinha, mas ela não consegue manter a raiva com ele, então volta a fazer a lista como era criança. Não pode fazer isso, nem aquilo, nem acolá. Ninguém pode saber do namoro porque são Romeu e Julieta 2. Coitadinhos, coitado dessas pessoinhas, coitados. Como sofrem no amor esses dois, e o amor impossível o deles. Não há nada que não passe resolvido com se comer embaixo de um letreiro. Não há briga de casal que não se resolva. Então, eles acordam lindamente no dia seguinte lá. 40 minutos para minha carta de aforia. Aí eles jogam a culpa na Barraca do Beijo como se não fosse evocação no capeta de saia curta. Por mim, o filme poderia acabar bem aí mesmo. Mas se tiver uma coragem de fazer mais 2 filmes sobre isso, o que era mais 30 minutos de filme sem necessidade? Como os dois têm 2 neurônios, eles não conseguem esconder o namoro, se colocando em situações mais ridículas. Ellie descobriu que o Noah fazia faculdade lá na Caixa da Égua. E vai fazer a faculdade de Harvard. Eu te pergunto, como que ele ia fazer a faculdade de Harvard se metade do filme ele estava semi-nu, pegando com uma garota e fazendo nada de relevante para os estudos? Não faz o Enem, esse povo, não faz o vestibular. Aí eu tenho que acreditar que ele vai entrar pra Harvard. Beleza. Mas você pergunta, como que a Ellie descobriu que ele vai fazer a faculdade lá na Caixa da Égua? Ela perguntou a ele? Não, caro inscrito, não. Não, caro guri, não. Não, caro guria, não. Ela estava escondida debaixo da cama dele, porque a mãe dele apareceu no quarto e ela teve que esconder embaixo da cama dele. Santo roteiro. Estou sentindo que esse roteiro que está sendo escrito no sofá da casa da minha avó no app de nossa meu celular está sendo mais arquitetado que o roteiro de Barraca do Beijo. Mas quem sou eu? O Lee descobre um namoro e aí os 3 se separam e vão caramba ao seu canto. O Lee e a Ellie não podem se separar porque Deus não deixa, eu não sei que pacto fizeram. Eu sei que os dois vão para o baile juntos, como amigos, obviamente. O Noah aparece lá tal qual um livro da Lynn Piter e declara que ama ela na frente de todo mundo e que eles deveriam ficar juntos. A Ellie fica gag de la gag e fica bicha muda. E obviamente sai correndo. Ela fala para o Lee que ama o Noah em blá blá blá, que ele tinha que aceitar caladinho. Como não sobra nada para o Beta, ele e as duas juntam 2. Final feliz! Eles passam o resto da semana como causazinho, blá 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 blá, que tédio. Aí acaba com ele indo pra facu porque acabou esse filme. Não houve uma alma penada da família dele para ir até o aeroporto com ele. Só ele. E ela ainda roubou a moto dele. Ninguém se suporta nesse filme, eu tenho certeza. Comentem mais ideias de filmes insalubres para eu analisar no Cinema no Hospício. Se inscreva, porque foi difícil demais acabar esse filme. E não esqueça de seu like. Hype o vídeo, comenta, você já sabe tudo isso. Beijinhos da guria e tchau, tchau!